Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eita, soneira. Eu não tô com sono, não. Não? Mas tá com uma vozinha de sono. Ah, é minha voz de sempre. Ah, tá. Então, vamos... Eu já falei, mas eu tô com vontade de dormir de novo. É? Uhum. Ah, então eu tava certo. Deixa eu pegar aqui minha apostila. Vamos abrindo o livro didático na página 59. Não vai ter revisão? Vai sim. Eu só vou fazer. Como a gente viu por último o plano cartesiano, eu vou começar por ele aqui, sabe? Ah, bom. E daí fica mais fácil. Só um minutinho. Vamos abrir livro didático, página 59. Vai ter revisão, sim. E depois eu vou mandar para vocês a revisão também por WhatsApp, essa que eu vou apresentar hoje, tá bom? Uhum. Então, vamos primeiro abrir o livro na página 59. Primeira coisa que a gente vai fazer. E a segunda coisa que a gente vai fazer vai ser a chamada, tá? É porque tem pouca gente. É. Mas a gente vai começar porque Acho que tem menos de 10. Não, não tem não. tem 10, 11 comigo. Mas eu vou fazer a chamada agora. Opa, espera aí que eu fiz um negócio aqui que não era para fazer. Deixa eu só compartilhar o livro aqui. Só falta 9 pessoas. Gente, o que está acontecendo? Esperar um pouquinho, assim o pessoal vem chegando, a gente vai abrindo o livro da gente. Lá. Vamos lá, então. Já vou colocar aqui para quem for entrando já vai vendo a página que é para abrir, tá bom? Vamos à chamada. Alice, Andrei, Antoni. Presente. Oi, Andrei. Oi, Antoni. Arthur. Oi. Oi, bom dia. Diego. Gabriele. Que acordei. Giovana. Júlia. João Pedro. Larissa.
Presente. Oi. Laura. Presente. Ok. Livia. Luíse. Duda. Aqui. Certo. Miguel. Nicole. Não. Ricardo. Sara. Vinícius. Ok, abriram o livro na página 59? Professora, eu vou ir no banheiro rapidinho, viu? Tá bom. Abriram o livro, página 59, página do livro didático. Lembra que a gente aprendeu sobre a localização dos pontos no plano? Quem que era, como que se chama esse eixo aqui, ó, da vertical? Quem lembra? Eixo do Y ou eixo das ordenadas. E o eixo da horizontal, como que chama? É o eixo do X. X ou abscissa. Ou abscissas, muito bem. Numa coordenada de um ponto ou par ordenado, se chama par ordenado ou coordenada. Quem vem primeiro, o X ou o Y? Tenho lá um determinado ponto. Quem que eu escrevo primeiro? O X. O X, muito bem. E daí eu localizo o ponto no plano. Vamos relembrar. O ponto P é 4 no X e 5 no Y. Ok? O ponto Q, 5 no X, 2 no Y. Correto? Yes. Certo. E daí, ele também pode se localizar em alguns quadrantes. Lembram dos quadrantes? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Certo? E quando o ponto, por exemplo, o ponto D está em cima do eixo das ordenadas, o eixo Y, que quadrante que ele está? Nenhum. Quando o ponto está sobre um dos eixos do plano, a gente diz que ele não tem quadrante, tá? E esse ponto D, qual que é o par ordenado do ponto D? 2, 0. O X é 0, né? O Y é 2. Correto? O X não tem distância para ele, não é X1, não é X4, que nem o B, o X é 0. E o Y é 2. Então, o par ordenado D fica no 0,2. Certo? Ok. E daí a gente fez esses exercícios na aula passada. A gente chegou a fazer o número 4 também? Número 4. Não, número 4 não. Mas o número 3 a gente fez, né? Sim. Então, vamos fazer o número 4 agora. O número, eu lembro que a gente começou a fazer. Por exemplo, Acabei de entrar aqui e onde vocês estão? a gente está na página 59, no exercício número 4. Ô, professora, Oi? consegue me ouvir? Eu acabei de chegar aqui, que aconteceu um pequeno problema. Não, tudo bem, a gente só estava revisando o plano cartesiano. Pronto. A gente começou a revisão de trás para frente, porque foi o assunto que a gente viu por último, tá? Pro, consegue me ouvir? Sim. Consigo sim, eu tô até dando Meu presente microfone pra você. tava funcionando, então não sei se você marcou presença. Eu tô te ouvindo super bem. Então, eu vou fazer de novo a chamada dos que não estavam. Alice, Giovana, Eu tô aqui. tá? Júlia, não? João Pedro,
Lívia. Eu? Ok. Luíse. Presente. Ok. Nicole. Nicole já estava. Miguel. Ricardo. Sara. Tá bom? Então, a gente estava aqui, pessoal, que chegou agora, revisando o plano cartesiano que a gente já aprendeu. A gente estava revisando como é que a gente chamava o eixo vertical, é o eixo do Y, ou ordenadas. O eixo horizontal é o eixo do X, ou abscissas. Ele se divide em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro quadrante. A gente estava vendo também, revisando, que quando o ponto D, que nem o ponto D, quando o ponto está sobre o eixo X ou Y, ele não tem quadrante. Então, se a pergunta é, qual o quadrante do ponto D? Não existe, não tem quadrante para o ponto D. Ah, qual o quadrante do ponto A? Ah, o quadrante do ponto A é 1. Quando não aparece essas 3 aqui, é porque a gente só está vendo um quadrante, certo? E a gente viu também como que a gente define o par ordenado ou a coordenada de um ponto. Quem que vem primeiro, Nicole? O X ou o Y? O X. O X. Então, sempre eu vou escrever primeiro o valor de X, depois de Y. Então, quem que é o ponto D? 0, 2. 0 e 2. Por quê? Porque no X não tem distância. Se fosse aqui, seria 1. 1 no X. Mas como é 0, eu vou lá e caio bem no 0. E o Y? É 2. O Y é 2, tá aqui ele. Ok? Conseguimos localizar aqui, então, as coordenadas do ponto D. E do ponto A, qual que é, Gi? 3, 3. 3 e 3, muito bem. Arthur, qual que é a coordenada do ponto B? 4, 2. 4 e 2, muito bem, e assim por diante. Não é difícil, né? Daí a gente tinha feito exercícios e eu estava mesmo perguntando se a gente tinha feito o exercício de número 4. Você pediu pra gente fazer na sala, né? Só que você não deu tempo de você eu acho que não corrigir. deu tempo de corrigir, né? Então vamos lá. Vamos lá. Andrei, quem é o ponto P? Quem é o X? Peraí, oi, senhora, o que foi? Ponto P. Quem que é o valor do X? 1, 1 e do Y 2. é 2. Então, qual que é o par ordenado? 1 é 1-2, né? Isso, 1,2. Muito bem. Não, senhora, eu tenho uma dúvida. O par ordenado fala, tipo, sei lá, 1, 2 ou tem algum outro nome? Fala par ordenado ou coordenada do ponto. E a gente fala assim, o par ordenado P é 1 e 2, mas a gente escreve 1,2. Tá? Entendi. Obrigado, senhora. Muito bem. Antoni, quem que é o ponto... Qual que é o próximo ponto? Z. Quem que é o ponto Z, Antoni? O X é? É o 2 e o Y é o 1. O Y é o 1. Então, como é que fica o par ordenado? 2,1. 2,1. Muito bem. O Arthur já foi. Diego. Qual que é o ponto B, Diego? Fala para mim quem que é o X do B. 3. 3. E o Y? 2. 2. Então, o par ordenado fica? Fica 3,2. 3,2. Muito bem. Certinho. Gabriele, quem que é o ponto T? Quem que é o X do ponto T? O X do ponto T é o 2. É o 2. E o Y?
3. 3. Então, como é que fica o par ordenado? 2,3. 2,3. Muito bem. Certinho. Júlia. Ah, Júlia não está, né? Ok, nem o João Pedro. Larissa, quem que é o ponto A? Ponto A, ele é 2, 0. 2, 0. O X é 2. Tá vendo que tá em cima aqui do eixo do X? Então, o X é 2. E o Y? Bom, se eu for até lá no Y, eu não tenho distância. Então, o Y é 0. Então, esse exercício fica dessa maneira. Oi? Pro, tem como você marcar com aquele lapisinho que eu não tô entendendo muito bem? O que que você não tá entendendo? Eu não entendi. Pra marcar. Tipo, não tô conseguindo. Ah, tá. Então, vamos lá. Olha lá o ponto P. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos lá. Olha lá o ponto P. Eu vou lá no X primeiro, porque a gente já revisou aqui que uma coordenada de ponto vem o X primeiro, depois vem o Y. Então, quem que é o X do P? Vou tracejando aqui até o eixo do X. Quem que eu achei? É 1. Então, X igual a 1 aqui, ó. Tá? Depois, quem que é o Y do P? É 2. Ok? Então, o P é 1 e 2. Quem que é o Z? O X do Z, Nicole. Vai aqui no 2, vai aqui no Y, eu vou achar Y1. Então, X2, Y1. Depois o ponto T, se eu for até o X, quem que eu vou achar? O 2 também. E o Y? Opa, é 3. Tá? Então, 2 e 3. Tá? Ponto T. Depois o ponto B é X3, olha lá, X3, Y2. Isso é só fazer o tracejadinho. Depois o ponto, quem que falta? O A. Ponto A, quem é? O X já é 2, eu tô vendo aqui, X2. O Y, quem é? Não vai dar para ver o tracejado, mas se eu tracejar até o Y, eu vou chegar no 0. Ok? Muito bem. Vocês estão afiadíssimos, hein, nesse negócio aqui. Sei que eu ia explicar tudo, vocês já estão craques. Deixa eu apagar essas coisas todas aqui. Bora lá. Então, o que que acontece quando a gente junta os pontinhos? Quando a gente junta os pontinhos, por exemplo, a gente pode obter ou não, nesse caso aqui de cima, daria um losango com um rabinho aqui embaixo, mas na maioria das vezes eu posso obter um polígono juntando os pontos. Façam esses pontos aí nesse plano cartesiano. Ó. O ponto A, quem é? Montem o ponto aí no plano, por favor. Lá na apostila de vocês. Já fizeram? Peraí, Sora, que eu tô fazendo. 1 e 1. Depois o B, quem é? 3 e 1. Então, como é que eu sei montar isso lá no plano? Eu sei que o primeiro é o X. Depois vem o Y. Então, X1, Y1. Depois, qual que é o outro ponto que eu vou marcar lá? X3, Y1. E o C? X1, Y3. Marquem aí. Tem o plano já desenhado ali. Quando eu marcar esses 3 pontos, o que que eu vou formar se eu juntar esses 3 pontos? Triângulo. Triângulo. Muito bem. E depois a gente vai fazer o outro, D, E, F. Quem que é o X do D? É 4. Quem que é o Y? É o... Façam os tracejadinhos e marquem os pontinhos. Depois o vértice E. O X é 8, Y é 1.
e para o F o x é 4 e o y é 5, certo? Daí, se eu montar, o que eu vou ver ali? Esses Um triângulo isósceles. dois triângulos eu vou ver. Como é que eu sei qual que é o isósceles e qual que é o equilátero? Ou o retângulo? Qual que é o triângulo que a gente tem aqui? O que a gente pode saber aqui? Que a gente tem um ângulo reto na formação desses dois triângulos, não tem? Então, é um triângulo retângulo? Então, são dois triângulos retângulos que nós temos aqui. Muito bem. Porque a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, quando a gente juntar os pontinhos. E quanto às medidas dos lados? O ABC, esse menorzinho aqui, é um triângulo isósceles. Como que eu sei disso? Medindo? A gente aqui tem a gente poderia sim medir, mas a gente aqui tem a facilidade dos quadradinhos, né? O que era mesmo um triângulo isósceles, Laura? Oi, não ouvi. Laura? Tá me ouvindo? Agora sim. São aqueles que têm todos os lados iguais. Esse é o equilátero. Eu sei. Os isósceles são dois lados iguais e um diferente. Dois lados iguais, tá, Laura? Isósceles. Eu também às vezes me confundo. Então, como é que eu sei que tem dois lados iguais aqui? Olha quantos quadradinhos tem aqui. 1, 2. E no eixo do X? 1, 2. Então, aqui eu já sei que eles têm a mesma medida. O segundo maior também é isósceles. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer o que quanto à medida dos lados? Que tanto o triângulo ABC quanto o triângulo DEF são isósceles, certo? E quanto à medida dos ângulos? A gente já comentou aqui, eles são triângulos retângulos, porque a gente tem aqui o ângulo reto, tá bom? E o que é possível observar em relação à medida dos lados do triângulo ABC e DEF? O ABC é que DEF, o tamanho dele é o dobro do ABC. Muito bem, parabéns. Olha lá, aqui eu tenho 2 quadradinhos, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2 de altura, aqui eu tenho 4. Muito bem, eles têm medidas diferentes, mas são proporcionais, não são? Uhum. Então, escrevam aí na apostila de vocês. Eu vou dar uma aumentadinha aqui para bem de vocês poderem enxergar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Olha lá, as respostinhas que a gente fez agora. Preencham aí. Agora, lá na página 60, o que a gente vai fazer? A gente não... A gente não vai fazer aquele do cachorrinho ali, porque precisaria um papel quadriculado para vocês traçarem, tá? Os coordenadas A, B, tudo aquilo lá. Mas a gente vai fazer o dos retângulos, certo? Uhum. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, senão a gente não vai olhar nada. Observando aqui esses retângulos. Tá? Ixi, deixa eu apagar essas encrencas tudo aqui. Feio. Ok. Vamos lá. Ó, note que para desenhar, vocês têm esses 2 retângulos aqui ou vocês precisam desenhar? Temos. Tem já? Tá ok. Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma figura original, que é um retângulo ABCD.
Depois a gente tem um segundo retângulo, que é o EFGH, e depois a gente tem um outro retângulo, que é o MNOP. O que a gente pode observar olhando esses 3 retângulos? Deixa eu fazer essa pergunta agora. E todos eles. Deixa eu fazer essa pergunta agora para aliviar. Olhando esse segundo retângulo em relação ao primeiro, Livial, o que a gente pode observar? E eles têm medida diferente, mas os dois são de formato, eles são iguais. Eles têm o mesmo formato, né? E aconteceu o que aqui? Uma redução de tamanho. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui tinha 1, 2, 3 e aqui tinha 2. Agora eu vou fazer a pergunta para a Luíse. O que aconteceu com esse retângulo aqui, OPMN, em relação à figura original? Ele ampliou, ele aumentou de tamanho. E também, daí quando a gente diminuiu o tamanho, a gente disse que ocorreu uma redução. Quando aumentou de tamanho, a gente fala que ocorreu uma ampliação, certo? Certo? Então, vamos ver esse aqui, ó. Que a gente pode ver pelo tamanho de quadradinhos, ou se a gente pegasse uma régua. Vamos lá, o meu já está feito. Ó, aqui, ó. No primeiro aqui, a gente tem esse retângulo OMLK. E depois ele apresenta esse TRXS, certo? O retângulo RXTS, que é esse menorzinho aqui, não é uma redução do KLMO, que é desse grandão? É ou não é? E como é que a gente pode explicar que ele é uma redução? Olha quantos quadradinhos tem na altura. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 3. Então, ele reduziu a metade da largura. Eu posso dizer que ele reduziu a metade, porque aqui tinha 4 e agora ficou 2, correto? Mas isso não ocorreu com o comprimento. O comprimento não reduziu pela metade, porque aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. E a metade de 7 é 13,5. Então, o que a gente pode dizer? Que apesar da largura, que é esse segmento ML, e TR serem a metade, o TR é a metade desse, não é? Mas o comprimento não é. Então, o que a gente tem que escrever ali? Que apesar da largura desse retângulo aqui ser a metade desse, o comprimento não é, tá? Agora ele pede para construir um terceiro retângulo, que seria a redução de KLMO, ou seja, a redução desse primeiro aqui, de modo que suas medidas sejam reduzidas à metade, ou seja, tanto na largura quanto no comprimento. Então, se eu reduzir a largura à metade, vai ficar 2 quadradinhos. E se eu reduzir o comprimento à metade, quanto que vai ficar? São 7 quadradinhos. Qual que é a metade de 7? 3,5. 13,5. Então, eu vou desenhar o comprimento 3 quadradinhos e meio. Que é esse meu azul aqui que vocês conseguem ver. A gente conta pelo número de quadradinhos, ok? Então, a largura dele é 1, 2, 3, 4. A metade de 4 é 2. Ó, 1, 2. E aqui tem 7 quadradinhos. A metade de 7 é 3,5. Certo? Então, sempre que fizer uma redução,
pela metade, eu vou fazer a metade de quadradinhos. E se eu pedir para fazer uma ampliação desse retângulo aqui, eu vou fazer o dobro de quadradinhos, se fosse o dobro, no caso. Ou É. triplo. Aí Depende seria do que pede. 14. É, 14 ali, aí a lateral do Y É. seria 8. isso mesmo. Parabéns, Antônio, isso mesmo. Tá? Vamos fazer agora. Então, tá ali, né? Conseguiram fazer no de vocês? Sim. professora. Tá. Então, agora a gente vai aqui para esse exercício de número 1. Ele pede para identificar as coordenadas de cada ponto representados nesse plano cartesiano, tá? Então, eu vou falar para a Duda. Duda, quem que é o ponto A? Olhando aqui no plano cartesiano. O ponto A É, é o 6. isso. 6. E o 6. Muito bem. O ponto A é o 6 e o 6. Miguel já chegou? Miguel não veio? Aqui, pô. Oi, Miguel. Quem que é o ponto B? Ponto B pra onde, pro? Qual que é a coordenada do ponto B? Tá aqui, ó, em cima aqui, ó, do meu mouse. Eu tô vendo, pro, mas em direção ao C? Ele está perguntando qual a coordenada do ponto, ou seja, qual que é aquele parzinho ordenado. Lembra lá quando a gente vai definir a coordenada de um ponto, a gente escreve primeiro o valor de x, depois o valor de y, certo? Então, quem que é o x do ponto B? É 6. Quem que é o y? É 0. Então, a coordenada do ponto B é 6 e 0, ok? Nicole, qual que é a coordenada do ponto C? Nicole, você me escuta? A Sora, eu não sei. Coordenada. Quem que é o valor do C? Aqui, eu estou fazendo o tracejar para você. 4 e 6. 6. Muito bem. A coordenada do ponto C é 4 e Agora, 6. posso falar o próximo? Até. Só um minutinho, deixa eu seguir a minha lista aqui. O Ricardo já chegou? Ou está ausente? Falta? E a Sara? Sora, o quê? Tô aqui, professora. Não, Sora, peraí. Sou eu que você falou? Ricardo, você está aqui? Tô. Então, você me responde quando eu pergunto se você está, senão você pode ganhar uma falta, tá? Ricardo, qual que é a coordenada do ponto D? Esse ponto aqui, ó. 2 e 0, Sora. 2 e 0, ou seja, o x é 2 e em relação ao y não tem distância, então o y é 0. Muito bem. Sara, qual que é a coordenada do ponto H? É o 1 e 3, professora. Ok. 1 e 3, muito bem. H é x1, y3. Júlia, me responde no chat, por favor. Qual que é a coordenada do ponto G? Júlia, por favor. Se você está sem microfone, Júlia, você pode usar o chat para me responder. Eu estou perguntando para você qual que é a coordenada do ponto G, certo? Me responde lá, enquanto que o Vinícius vai dizendo qual que é a coordenada do ponto H. Vinícius, você me escuta?
Sim. Tá bom. Então, vamos lá no H, ó. Faz o tracejadinho. Quem que é o X? 1. Quem que é o Y? 3. 3. Ok. E o ponto I? Alice chegou? Não? Então, Posso falar, professora? pode falar. Quem que é a coordenada do ponto I? O ponto I é 4, 0. 4 e 0. Por quê? Porque está no x0, desculpa, no x4 e no y0. 0. Ok? Posso falar a próxima? Não tem mais. Não, faltou o que eu tinha pedido para a Júlia, né? Que ela não respondeu. Deixa eu só anotar aqui. Não respondeu também no chat, né? Era o H que faltou? Não, o H não. Qual que era o ponto que eu tinha pedido para ela? Era o G, né? Ponto G. Não, é o ponto I. Qual que é o ponto Eu G? falei o ponto I. G Quem que é o ponto G? é o 6,5. 6,5. Muito bem. 6 no X, Y. Ok, pessoal? Dúvidas para localizar os pontos? Não. Tá bom. Ô, professora, Oi? eu não peguei a letra I. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu só estava apagando essa riscalhada aqui. Ó, estão aqui os pontos. Mãe, ela. Confirmem, por Mãe. favor. Mãe. Confiram aí no de vocês, tá? Para fazer o exercício de número 2, a gente também precisa de um papel quadriculado, tá? Ou uma régua para medir os pontos, certo? Manu? Manu? Fecha a porta, por favor. Para a gente construir aqui as coordenadas desse ponto, é melhor ou ter uma malha quadriculada dessas. Vocês têm caderno quadriculado? Tem ou não? Eu tenho caderno Se compartilhado. vocês tiverem se tiverem uma folha, se não pode ser com régua mesmo, tá? Mede 1 centímetro cada um. Caderno quadriculado. Caderno compartilhado. Tá, porque senão vocês podem fazer no próprio caderno normal e pegar uma régua. Então, o ponto M, quem que é? É o X1, o Y4, e vão marcando. O ponto N, o ponto R, é para fazer o contrário agora, é para marcar aqui na malha os pontos, certo? E daí, vocês vão chegar em alguns triângulos, tá? Vamos chegar a fazer 3 triângulos, certo? E daí ele pergunta qual desses 3 triângulos é uma ampliação do outro. Daí vocês vão ver, porque um vai ser maior que o outro, certo? Mas, tipo, pode imprimir a folha quadriculada para usar? Pode sim. Ou até no caderno faz e... Daí eu gostaria que vocês me mandassem depois por ClaSap esse exercício aqui, tá? Me mandem, por gentileza, uma foto no ClaSap. Certo? Desse exercício 2. E do 3 também. E do 3 também, o 2 e o 3. Tá? Desse... Aqui, esses exercícios essas perguntas, pessoal, que eu faço para vocês em aula, não importa se não sabe responder certo, a gente está aprendendo, né? Mas vocês falarem comigo ou se expressarem via chat é bem importante, porque vale nota na T2. E esse trabalho, isso que eu estou pedindo para vocês me mandarem a foto do exercício 2 e 3, e também vale nota na T2, sabe? É a participação do aluno na aula. Certo?
Esse exercício de número 4 aqui é bem dificinho, mas não é impossível, tá? O que que tem que fazer ali? Ele pede para reduzir o desenho original fazendo um lado do quadradinho para cada 2 lados, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Quanto que vai ter aqui? 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Aqui também tem 4, vai ficar 2. Aqui tem 2, vai ficar 1. E assim por diante. Daí vocês deixam para marcar esses da diagonal por último. Depois aqui, ó, tem 2, ficou 1. Tá vendo? De 12 virou 6, ó. Certo? Outro jeito de fazer isso aqui, ao invés de olhar, é pensar. Quem que é o ponto A? Ah, o ponto A é 2 e 10. Então, quem que vai ser o ponto A de forma reduzida? 1 e 5, a metade. Entenderam o que eu falei? Ó, quem que é o ponto A aqui? Ponto A. Vamos olhar quem que é o ponto A. Olha, tá fazendo muito 2 eco. e 10. E 10. Olha, tá fazendo eco. Oi? Tá fazendo eco. Ah, tá. Mas já vai passar. Quem que é a redução pela metade? É 1, porque a metade de 2 é 1, a metade de 10 é 5. Então, eu posso fazer 1 e 5. Olha aqui, ó, não deu o ponto A lá, a coordenada do A reduzido não é 1 e 5? Tá? E assim a gente faz eles. Não é difícil, sabe? Mas é lento, digamos assim. Eu fiz, professora. Deixa eu ver. Para casa? Sim, Tá certo, calma aí. deixa eu ver. Quem fez, me mostra. Eu fiz. Deixa eu ver. Olha, também bem fiz. certinho, Arthur. Olha lá, Larissa. Espera aí, Larissa. Tá ao Aham, bem. contrário. Ô, professora, olha o meu. Anthony, tá ao contrário. É, o da Antonita ao contrário, só o tracinho. Ah, o meu, Mas da professora, Larissa meu tá tá certo. torto. Isso, muito bem. Já fizeram. Não, eu só mostrei errado. Eu só mostrei Professora, o meu errado. tá certo? Tá, deixa eu ver. 1 e 5. 1 e 5. Aqui é o 6, porque tem que acabar no 6, pessoal. Eu acho que o teu não acabou no 6, Nicole. Olha lá. Se a coordenada de J é 12 e 0, qual que vai ser do J reduzido? 6 e 0. A coordenada do K não é 12 e 4, então aqui vai ser 6 e 2. É a metade. Olhem as coordenadas dos pontos. Professora, mas o meu ficou certo. O seu não parou no 6, parou no 5? Ah, então eu que não enxerguei direito, Nicole, porque deixa eu ver, Laura. Põe mais para cá, pro lado direito. Isso. Mais perto agora. Isso, bem certinho. Então, quais são as coordenadas de Z, B e J? Olha lá como é que ficou o Z. 5. Professora, Oi. posso mostrar o meu? Pode, claro. Olha, não sei se tá certo. Foi aqui mais perto. Isso, só que assim, ó. Eu acho... Aonde está o teu ponto N? Me diz a coordenada, Luiz, do teu ponto Calma N. aí, Fran. É 6 e 5. Calma aí. Deixa eu achar o ponto N. Esse aqui, ó, onde está meu mouse. Não tá no 6, Pois professora. é, eu percebi. Então, ele fica alinhado, tá vendo aqui, ó? Porque olha quanto que é o N lá. É 12 e 10. Então, o reduzido vai ficar 6 e 5. Assim como o ponto M. O ponto M é Arrumei. 12 e 6, vai ficar 6 e 3. Vocês percebem, pessoal, que é a metade da coordenada do ponto? Uhum.
Tá. Se vocês quiserem, vocês tirem um print dessa minha aqui, ó, e depois vocês façam com calma. Ô, professora, eu acho que o meu tá um pouco alto. Oi? Eu acho que o meu tá Deixa eu ver. Eu já fiz, já. Certo, tá bem certinho. Pra baixo? Assim? É. Espera aí, deixa eu diminuir, que daí vai melhorar. Assim. Olhem lá. Então, as coordenadas do ponto Z. Na figura original, tá pedindo. Quem que é, Andrei, a coordenada do ponto Z? Ai, Sora, eu não tirei print. 5. Do Z eu coloquei 0,10. Conseguiu fazer o print? Ah, não, peraí. Não, vai pra baixo, Sora. Ela pode... Alô? Oi, tô ouvindo, Andrei. É do Z, né? Do Z lá da original. Ah, tá. É 5,11 eu coloquei. 5,11, muito bem. Ah, Anthony, e do B original, quem que é? Como assim? Tá pedindo a coordenada do ponto, gente. B, quem que é a coordenada? A letra A tá pedindo a coordenada do ponto Z, que o Andrei respondeu que é 5,11, porque é 5 no X. Ou 0,10. quem que é? Eu tô perguntando pro Antoni agora, quem que é a coordenada do ponto B? 0,10. 0 no X, 10 no Y. E, Arthur, quem é a coordenada do ponto I, do ponto J, aqui na original? No J é 2,0. 12 e 0. Olha aqui, ó, 12 no X, 0 no Y. Então, a letra A é Z, 5 e 11, B, 0 e 10 e J, 12 e 0. Muito bem. Ô, Fran, Oi. eu fiz numa folha de Pode botar ela junto. Olha que legal, viu? Muito bem, parabéns, Gi. Então, depois na letra B, ele pergunta qual é o polígono que forma os vértices D, H, L e P. Então, vamos achar ele. D, cadê o D? H, L e P. A letra B, pessoal, está perguntando o seguinte: qual que é o polígono que a gente forma se a gente juntar os pontos D, H... Losango, professora. Losango, professora. Losango, professora. Muito bem, um losango. Losango. Ok? Fiz ele ali para quem não conseguiu enxergar. Tá bom? E na redução? Vamos lá fazer na redução. Olha lá. Continua sendo mesmo. Isso. A gente pode dizer que os 4 lados são 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 iguais, só que muda o tamanho. a proporção, exatamente, tá? Então, o polígono é um losango e na redução manteve a mesma forma? Sim, porque os 4 lados são congruentes, ou seja, os 4 lados são iguais. Certinho. Diego, quais são as coordenadas do ponto T da figura reduzida? Ponto T, tá aqui assim, onde tá meu mouse, ó. Olha lá. 13,5. Opa, lá. E aqui no Y vai ser 5,5, tá? Então, as coordenadas do ponto T é 13,5. Daí, quando a gente tem um número com vírgula, pessoal, a gente separa com ponto vírgula.
Normalmente, quando são números inteiros, a gente separa o par ordenado por uma vírgula, não é? Que nem aqui, ó, 2 e 4, 5 e 4, separa por uma vírgula. Mas quando a gente tem um número com vírgula, a gente separa ele com um ponto vírgula. A gente escreve 3,5, ponto vírgula, 5,5. Para a gente não se confundir com as vírgulas e não saber o que é o que ali. Certo? E daí a gente acabou. Agora eu vou fazer uma revisão com vocês para a prova, tá bom? Vou fechar aqui para compartilhar a tela da revisão. Vamos lá. Estão vendo a minha telinha? Sim. Certo. Eu vou marcar desse capítulo aqui alguns exercícios do CA para vocês que eu acho bem interessante e depois eu faço a correção no plantão e mando por WhatsApp, tá? Plantão não vai ter aula semana que vem, mas vai ter o meu plantão igual, segunda-feira às 4h30, tá, pessoal? Então, quem tiver dúvida sobre qualquer conteúdo, sobre exercícios, sobre a matéria, entra no plantão que eu estou à disposição para ajudá-los. Eu descobri que eu tô com um pouco de expressão numérica. E a gente vai ver agora de novo, tá? Professora, já volto. Tá bom. Vamos lá. Por que não tá? Virando, gente. Aqui. Primeiro assunto que a gente viu foi sobre potenciação e radiciação, né? Então, potência. Potência, na potenciação, a base, que é essa aqui, ó, em roxinha, é o número que se repete. E o expoente vai nos dizer quantas vezes vamos repetir. Então, se eu tenho 3 ao quadrado, o 3 é a base. E o 2 é quantas vezes a gente vai... 3 ao quadrado dá 9. Oi? 3 ao quadrado dá 9. Eu estou explicando sobre potência, pessoal. A base... O expoente, Sora. O expoente vai ser quantas vezes a gente vai multiplicar. Exatamente. Então, se fosse um 3 elevado a 3, seria 3 vezes 3, 3. Se fosse um 2 elevado na 4, seria 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, ok? Ok. E se eu tenho lá, deixa eu pegar aqui. Se eu tenho lá um exercício, deixa eu pegar aqui meu CA. Aí é da 27, não ia, Sora? Se eu tenho lá um exercício igual a gente fez lá quando estudou potência. Deixa eu pegar. Ah, isso aqui é o... Peraí. Aquele dos... Esqueci aqui, não sei lá. Vou pegar aqui para vocês bem rapidinho. Isósceles, escaleno, equilátero. Não, não é isso que eu quero dizer. Se eu tenho esse exercício aqui, ó. Vocês conseguem me dizer qual que é a potência? 2 vezes 2. 2 elevado ao quadrado. Por que é elevado ao quadrado? É 2. Porque eu tenho duas faces, né? Então, eu tenho 2 quadradinhos, é o número que se repete, é o número de quadradinhos, e elevado na 2. E aqui, quanto que vai ser o B? 4 elevado a 4 elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 4 vezes que se repete e 4 4 é a base, na verdade, né? O número que vai se repetir. E A duas C vezes. E A C é 3 elevado ao 3 cubo. elevado ao 3 cubo. elevado ao cubo. 3 elevado ao quadrado. Tenho duas faces, não é elevado ao cubo. Ok?
É porque eu pensei que era 3 vezes 3. Certo, então tá bom. Vamos passar para nossa revisão. Beleza? Ok? Oi. Como que a gente lê a potenciação? 3 3 elevado ao elevado quadrado ou, que é o menos a 3 elevado a 2. quadrado de 3, que também é o menos comum, mas não está errado. 2 elevado ao cubo ou cubo de 2. 4 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência. Certo. Potenciações com expoentes 0 e 1. Como que fica quando um número está elevado com expoente 0? Fica o Igual resultado. ao resultado de 1. O resultado vai Está ser 1. sempre igual É a igual 1. a 1. E se tiver Todo 1, número elevado a 0 vai ficar 1. vai ser o mesmo E quando resultado. for elevado a 1, vai ser É o mesmo resultado. Mesmo resultado. Entendem isso? Tranquilo? Sim. Tá. Potenciações com base 10. Ai, ai, ai. É fácil. O número do expoente É os zeros. Então, quanto... quantidade. Quantos zeros a gente vai acrescentar? Então, 10 elevado ao quadrado, eu tenho 2 zeros. 10 elevado ao cubo, 3 expoente, 3 zeros. 10 Isso! elevado Para! 6 zeros. E para ver? Ok? E aqui, pessoal, é a Professor. forma abreviada. Por exemplo, eu tenho 25 milhões. Miguel, desliga! Bruno, não dá pra te Pessoal, escutar porque só um tá minutinho, fazendo. por gentileza. Miguel, desliga o microfone, Miguel. Pessoal, a gente está fazendo uma revisão, tá? Se a gente tem algum barulho, a pessoa vai dar um jeito de resolver, porque se ficar todo mundo falando, eu não consigo falar, tá? Só que também não dá pra te escutar. Então, aqui a gente tem 25 milhões. O que é 25 milhões? Se eu decompor, é 25 vezes 1 milhão. E 1 milhão, o que é? O número do expoente não é o número de zeros? Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Então, é a mesma coisa que eu dizer 25 vezes 1 é 25, vezes 10 dá 6. Tá? Raiz quadrada. E aqui eu quero fazer um comentário com vocês. Eu sempre escrevi assim para vocês. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 é 16. Mas quando pedir um exercício, qual que é a raiz quadrada de 16? Vocês não precisam fazer essa explicação aqui depois da vida. Só botar o resultado, professora? É só botar o resultado. Eu vi que no trabalho vocês explicaram bem direitinho e eu considerei certinho, porque realmente é certo. Mas eu estou dizendo assim, ó, que na prática da vida, numa expressão numérica, vocês não vão ter que fazer isso. Vocês vão dizer raiz quadrada de 16 é 4. Mas é importante vocês saberem por quê. Qual que é a raiz quadrada de 25? De 25 é 5. 5 vezes 5. É 5, porque 5 vezes 5 é 25. E qual que é a raiz quadrada de 36? 6. 49. 7. E assim por diante. Por isso 8, 9. existe uma sequência formada dos quadrados perfeitos. Porque 1 é a raiz quadrada de 1. 4 é a raiz quadrada de 2. 9 é a raiz quadrada. Exatamente. O 9 e assim por diante. De 3, de 4, de 5, de 6, de 7, 7, 9, até 10, mas a gente poderia continuar. Qual que seria o próximo quadrado perfeito aqui? 11. 11, que é o quê? 12. 121. E o próximo? 144. E o próximo? 169. Da onde saem esses números, pessoal? É da potenciação. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16,
5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36 e assim por diante. Professora, Se a prova for assim, todo mundo vai passar de ano, hein? Todo mundo vai passar de ano. Vocês sabem as coisas. professora, Oi? eu não entendi muito bem sobre a decomposição do 10. Tá, então vamos voltar lá. Tem que perguntar mesmo, essa é a hora. Olha lá. Quando eu decomponho aqui, ó, 25 milhões, não é a mesma coisa que eu fazer 25 vezes 1 milhão? É, Sim. né? Até aqui tá ok? Sim. Ok. Aqui em cima a gente viu que o número do expoente é o número de zeros. Então, 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, dá 100. Tá vendo que coincidiu o 2 com o 0? Depois, 10 ao cubo é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. 10 dá 6. É 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que vai dar 1 milhão. Então, eu posso dizer que 1 milhão é 10 na 6. Ok? Sim. Professora, Oi? eu não entendi sobre os quadrados. Tá bom. Vamos lá. Os quadrados perfeitos são aqueles que dão raiz quadrada exata, certo? Então, por exemplo, se eu for fazer a raiz quadrada de 1, quanto que é? É 1, porque é 1. Raiz quadrada de... Não, deixa eu fazer diferente. Peraí. Deixa eu apagar. Ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 2 ao quadrado. 2 É vezes 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado 3 é vezes 9. 6. 4 ao quadrado 4 vezes 4. 4 é vezes 16. 5 ao quadrado 5 vezes 5. 5 vezes 5 5. vezes 5. 6 ao quadrado 6 vezes 6. 6 vezes 6. 36. 7 ao quadrado 7 vezes 7. que é 49. 8 ao quadrado 8 vezes 8. 8. é 64. 9 ao quadrado 9 vezes 9. e 10 ao quadrado 10 vezes 10. 10 vezes 10. 11 ao quadrado 11 vezes 11 11. vezes 11. que é 121. Então, a raiz quadrada não é a operação inversa da potenciação, Luiz? É. Então, se eu tiver a raiz quadrada de 1, eu vou ter o 1. Se eu tiver a raiz quadrada de 4, eu vou ter o 2. Se eu tiver a raiz quadrada de 9, eu vou ter o 3. Se eu tiver a raiz quadrada de 16, vai ser 4. Se eu tiver a raiz quadrada de 25, vai ser 5, e assim por diante. De 36, de 49, 7, de 64. Raiz quadrada de 36 é o 6. De 49 é o 7. De 64 é o 8. De 81 é o 9. De 100 é o 10. E de 121 é o 11. E tem outros. Quanto que é? É 144. Então, o próximo número seria 144 dos perfeitos aqui. Certo? Certo. Tá bom. Vou pegar água. O que eu ainda tô com dúvida na decomposição do 10 é quando dá número menos que 10. Aí fica como? Eu vou pegar água. Certo, pega água. Vamos lá. Então, com números o quê? Menos de 10, professora. Ela Menos falou. de 10, como que tipo mostra isso? Quando é menos Ó, de 10. eu tenho aqui um número, ó. 9.614. Se eu for decompor, é 9 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 4, não é? Então, simplesmente decompor esse número, que nem vocês aprenderam lá. Como é que vocês fariam? 9.000 mais 600, não era assim que vocês fariam?
Sim, Mais 10 mais 4? sim. Pode deixar que a tela só eu risco, tá? Mais 4. Ok. Como é que eu posso expressar 9.000? Tem 3 zeros. Então, é 10 elevado na 3. Então, é como se fosse 9 vezes 10 na 3. Como é que eu posso expressar 600? 600 tem 2 zeros, então é 10 na 2. Olha aqui, 2 zeros. Mais 6 vezes 10 na 2. Certo? Como é que eu posso expressar o 10? É como se tivesse um 10, zero. 10 com expoente 1. Então, é como se fosse 1 vezes 10 na 1. Porque 10 na 1 é 1 zero, dá 1 zero aqui. E o 4? Que número que dá ele mesmo? Eu vou fazer 10 na 0. Por quê? Porque 4 vezes 10 na 0, 10 na 0 não é 1? É. Então, é 4 Sim. mesmo. Ok? Primeiro, você decompõe como vocês estão acostumados a decompor. E depois vocês contam os zeros. Ah, é 3 zeros? É 10 na 3. Ah, é 2 zeros? É 10 na 2. Ah, é 1 zero? É 10 na 1. Ah, é só um número, então é porque é 10 na 0. Certo? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Tá bom. Então vamos. Raiz quadrada, ok. Agora a raiz cúbica. O que é raiz cúbica? É a operação inversa. Você multiplica esse número 3 vezes. Então, se eu tenho raiz cúbica de 8, quem que é? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Quantas vezes eu repeti o 2 aqui? 3 vezes. 3. 3 vezes. E aqui também, ó, a gente também tem os cubos perfeitos, assim como lá a gente tem os quadrados perfeitos. De novo, ó, Luiz. Aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui, raiz cúbica de 1 é 1. Ai, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Por quê? Porque 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo dá 27. 4 ao cubo dá 4. E assim por diante. 4. Tá? 26, Entendeu, Luiz? Luiz. Sim, Pro, entendi. E assim por diante. Aqui é 10. E depois assim por diante. Tá? Ok. Eu vou mandar isso aqui por WhatsApp para vocês. Olha quem chegou aí. Como é que a gente resolve uma expressão numérica, pessoal? Pela potenciação e Pelas radiação, potenciações multiplicação e divisão, Primeiro a gente vai Multiplicação, as divisão. multiplicações e as raízes cúbicas ou raízes quadradas. Vai cair expressões numéricas na prova. Depois você faz a multiplicação e divisão. E por último, as adições e subtrações. E olha lá, essa ordem pode ser alterada quando há parênteses. Parênteses, colchetes e chaves. Nesse caso, primeiro a gente faz os parênteses, depois a gente faz os colchetes, Depois as chaves. Então, eu trouxe aqui alguns exercícios. Olha lá. Vamos resolver aqui juntos, ó. Oi? Desculpe. Primeiro 56. Pode repetir, por favor, que eu não entendi? Eu tô com bastante dúvida em expressão numérica. Então, vamos fazer aqui exercício. Vamos fazer uma aula de plantão na segunda-feira sobre expressões numéricas? Pode ser, eu vou. Topam? Pode ser. Então tá, às 4. Eu vou. Tá? Segunda, né? Mas é sobre expressão numérica. Eu vou do mesmo jeito. 4h30 eu topo. Segunda-feira, né?
A gente trabalha com expressões numéricas. Eu vou mostrar aqui, ó. Lembra lá? Lá dizia primeiro potenciação e radiciação. Mas eu tenho um parênteses aqui. Eu primeiro tenho que resolver o parênteses. Primeiro é 56 dividido por 8. Sim, só deixa eu explicar aqui agora, só um minutinho. Eu olhando esse parênteses aqui, quem que eu vou fazer primeiro? O 12 mais 56 ou o 56 dividido por 8? 56 dividido por 8. 56 dividido por 8. Porque lá diz que as multiplicações e divisão estão antes das adições e subtração. Então, eu não posso fazer 12 mais 56, por mais vontade que eu tenha. E daí, primeira coisa que eu vou resolver vai ser essa divisão aqui. 56 dividido por 8 é 7. Então, eu coloco 7 aqui e escrevo 12 mais 7. Está ainda dentro do parênteses. 12 mais 7, ok? 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 7 ao quadrado é 49. Mas primeiro eu vou resolver o meu parênteses. Continuar resolvendo o parênteses. Tá? Então, 12 mais 7 é 19. Então, como é que ficou a minha expressão numérica? 27 vezes 19 menos 49. O que eu vou fazer aqui primeiro? A multiplicação ou essa subtração? Sempre eu vou fazer lá de novo a ordem, a multiplicação na frente da adição e da subtração. Então, vai ser 27 vezes 19, que dá 513, e depois eu vou fazer a subtração do 49. Certo? Vamos fazer agora a letra B. Olha lá. Agora eu tenho potenciação, eu tenho parênteses, eu tenho colchetes, tá? Então, lá. Olha lá meu parênteses. 89 menos 4 ao quadrado. Quem que é 4 ao quadrado? 16. 16, porque é 4 vezes 4, certo? Então, 89 menos 16 é a primeira conta que eu vou fazer aqui, que dá 73. Mas eu ainda fiquei com o meu colchete. 343 menos 73. O que é esse 73 aqui? É 89 menos 4 ao quadrado, que é 16. E agora eu resolvo primeiro essa subtração. 343 menos 73 é 270. E daí que eu vou resolver isso aqui, ó. 20 ao quadrado é 400. 400, eu até posso deixar aqui 20 ao quadrado, deixar para resolver no final. 20 ao quadrado é 400, menos 270, 130. Certo? E aqui, pessoal, na letra H, eu tenho uma potenciação, uma subtração, uma multiplicação e uma raiz quadrada. O que a gente poderia fazer primeiro aqui? A gente pode colocar o resultado da potenciação e da radiação já pro. Isso, então vai lá. 3 aí. elevado à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 243. Quanto que é, Arthur, raiz quadrada de 25? 5. 5. Então, como é que ficou a minha expressão agora? Ficou com mais cara de poder ser resolvida, né? 243, que é o 3 elevado a 5, menos da conta, 20 da conta, e o 5 da resolução que o Arthur fez da raiz quadrada de 25. Então, o que agora eu vou resolver, pessoal? Primeiro aqui, 243 menos 20 vezes 5. Eu faço 243 menos 20? Não. Primeiro a multiplicação e a divisão, depois a adição e a subtração. Então, eu vou fazer 20 vezes 5, 100, e depois eu faço 243 menos 100. Ok? E agora?
Olha lá, eu tenho uma multiplicação de raiz quadrada com raiz cúbica mais a soma de uma potenciação. A potenciação e a radiciação, elas estão na mesma linha. Então, eu posso resolvê-las todas juntas e deixar só para fazer as operações fundamentais, que é soma, vezes, menos, mais, no final. Então, quem é a raiz quadrada de 64? É 8, porque 8 vezes 8 é 64. É 64. Quem é a raiz cúbica de 27? É 3. 3. 3 vezes 3. é 9, vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Eu coloquei aqui. Isso aqui não é uma multiplicação? Então, ficou 8 da raiz quadrada de 64, vezes da conta, 3 da raiz cúbica de 27, mais dessa conta. Quem que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que é 9. Vezes da conta, 5 elevado a 1. É 5. É 5. E agora, o que eu faço primeiro aqui? A gente vai ter que... Sara, a gente vai... deixa a Sara falar. queria falar, Sora. Não fala. Quem que é aqui? Quem que eu tenho? Se ela não responder, posso falar, Sora? Só um minutinho. Sara, você me escuta? Sim, professora. Ok. Quem que eu devo fazer aqui primeiro? A multiplicação? Ou eu somo aqui 3 mais 9? O que eu faço primeiro quando eu tenho essa expressão? A multiplicação, A professora. multiplicação, muito bem. Então, eu vou fazer 8 vezes 3, que é 24, e 9 vezes 5, que é 45. Depois eu vou somar. Afinal, a adição e a subtração é o terceiro item aqui da minha lista. Certo? Muito bem, Sara. Muito obrigada. E assim a gente resolve as expressões. A gente tem que ter isso aqui, ó, como frente de qualquer pensamento, certo? Então, eu convoco vocês segunda-feira, na hora do nosso então, às 16h30, a gente trabalhar as expressões numéricas mais uma vez, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui uma pequena revisão sobre os ângulos. O que a gente tem que saber dos ângulos? Aqui eu tenho um ponto O, que é o vértice. Então, esse ponto O, ele sempre vai estar com um chapéuzinho aqui, ó, o acento circunflexo. Então, eu sei que é o ângulo daqui que ele está pedindo para mim verificar. Certo? E a gente tem que cuidar na prova, porque às vezes pede alguma coisa, marque a alternativa incorreta. Então, vai ter várias que vão estar certas lá, só vai ter uma errada. Tá? Então, tem que ler bem o enunciado. Tá? E aqui são as semirretas, OA, OB. Como é que a gente mede um ângulo de um determinada representação? Através do transferidor. Então, medir um ângulo é determinar a medida da abertura dos lados. Quanto que mede esse ângulo aqui marcado na imagem? 110. Não. 70? 70. Por que é 70, pessoal? Porque a gente está no sentido horário. No sentido horário, eu olho essa escala aqui. Agora, se fosse esse ângulo aqui que eu estivesse pedindo, no sentido anti-horário, aí sim seria 110. E a gente tem que ter um pouco, a gente para um pouco para pensar e vamos ter um pouco de noção. Vamos lá, quem que é o meu ângulo? Oxe, 90 graus. Se isso aqui é 90 graus, como é que esse pedacinho aqui, que é menor que 90 graus, vai medir 110? Não vai, né? Isso aqui não é 90? Isso aqui não é menor que 90? Sim. Então, não vai ser 110, correto? Uhum. Tá bom. Então, vai ser 70. Certo. Então, é 70. Muito bem. Como é que os ângulos se classificam? E lá no livro a gente viu.
A gente tem um ângulo reto, que é o ângulo que mede 90 graus, que é esse que eu acabei de fazer com vocês agora, o ângulo de 90 graus. Ele forma um L para qualquer Então, lado. ele é Quando agudo. ele é menor que 90 graus, a gente vai dizer que esse ângulo é agudo. Aquele lá era, então? É, o 70 graus é agudo, porque é menor que 90 graus. Quando o ângulo fizer um meio giro, quanto que é? Quem sabe? É o ângulo meia volta ou raso? Isso. Quantos graus é meia volta ou raso? 180. 180 graus. Muito bem. Ok. Daí a gente diz que ele é obtuso. Quando ele está aqui, é raso, que é meia volta. E quando ele preencher todo, der a volta inteira? Ele é um plano. Plano ou de uma volta, 360 Médio graus. 360. Assim eles se classificam, ok? Certo. Ainda, posição relativa entre as retas. Quando elas não se cruzarem, elas vão ser paralelas. Quando elas se cruzarem, e muitas vezes, pessoal, a gente acha que elas não se cruzam, mas elas se cruzam. Por exemplo, se elas estão assim, ó. São retas paralelas? Não, porque se você prolongar ela, elas não se Não. cruzam. Exatamente. Se eu prolongar essa reta, você sempre tem que prolongar elas. Se vocês prolongarem elas, vocês vão ver que elas vão se cruzar. E quando elas se cruzam, elas são concorrentes. E se elas se cruzarem formando um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Certo? Ok. Polígonos. O que mais a gente tem que saber sobre polígonos? É que polígonos é uma figura plana que não é vazada, então não pode ter um buraquinho aqui no meio, tá? Ela é delimitada por segmentos de retas que não se cruzam. E o que é o mais importante que eu gostaria que vocês estudassem dos polígonos? É o número de lados. 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 7 lados, heptágono, 10 lados, decágono, 12 lados, dodecágono. Okay? Depois de 12 lados, você fala só polígono de, sei lá, 13 lados, 14 lados. Mas precisa muitas vezes saber esse nome aqui. Isso mesmo. Mas quando for muitos lados, exatamente isso. Tá? Triângulos são polígonos de 3 lados. Daí a gente tem o equilátero, que tem os 3 lados iguais, o isósceles, 2 lados iguais, o escaleno, nenhum lado igual. Tá? Eles se classificam como acutângulos, retângulos ou obtusângulos. Quando eles são retângulos, é aquele que forma o ângulo de 90 graus. Quando é acutângulo, é quando é menor que 90 graus. E obtusângulo é quando é maior que 180. Então, o triângulo retângulo é esse que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Forma 90 graus. E assim por diante. Lá fora, Gui. Já vai acabar a aula, só mais um minutinho. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é bem importante. Quadriláteros são os 4 lados, né? Quadrado, losango, retângulo, todos são quadriláteros. Vocês lembram a diferença de paralelogramos e trapézios? Paralelogramos, a gente tem 2 lados de retas paralelas. Como o losango, o retângulo, o quadrado. E no trapézio, a gente só tem um par de retas paralelas, tá? E os regulares? Quem são os polígonos regulares? São todos os lados iguais. Todos. as mesmas medidas. Então, eu posso dizer que um triângulo equilátero é um polígono regular? Sim, porque todos os lados dele têm o mesmo tamanho. Exatamente. E o plano foi aquilo que a gente fez na aula. Saber localizar um plano, um ponto no plano, né? Saber que aqui é o eixo das ordenadas, das abscissas, saber localizar o quadrante, saber que estar em cima de uma reta não é quadrante, ok? E aqui a redução e a ampliação. Tá certo, pessoal? Quarta-feira, segunda-feira, então, eu faço a aula das expressões numéricas, certo? Sim.
Bons estudos e muito obrigada e bom final de semana.